Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos pela oportunidade extraordinária que nos é proporcionada de continuarmos os nossos estudos, atividades espíritas, de forma remota, por meio das ferramentas que a tecnologia humana nos oferece. E saibamos aproveitar esses momentos para a irradiação dos melhores pensamentos e sentimentos, a captação das melhores ideias, inspiração, intuição, qualificando o nosso trabalho em termos de disseminação positiva do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, beneficiando aos nossos lares, a nossa convivência fraterna na sociedade e transmitindo pelas ondas do pensamento para os companheiros espirituais que muitas vezes estão à distância e a espiritualidade aproveita esse movimento para espalhar ao longe o Evangelho e a doutrina espírita de que carece a humanidade, encarnada e desencarnada. Possamos, Senhor, realizar o melhor a nosso alcance, um clima da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo, para que nós também aproveitemos a oportunidade para aprofundarmos a nossa transformação moral. A espiritualidade amiga, que trabalha em teu nome, possa nos amparar, nos orientar, inspirar, para que alcancemos os melhores resultados. Que assim seja. Muito bem. Nós vamos então dar continuidade ao estudo de Gênesis, no seu capítulo 7, a partir do versículo 21, cujo estudo iniciamos na última sexta-feira e vamos hoje terminar. Então vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos no texto, de alguns versículos do capítulo 7, a partir do versículo 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Muito bem. Então, versículo 21, repetindo. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras e de todo réptil que se roja sobre a terra. Então, esse primeiro aspecto aqui que nós já começamos a trabalhar, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra. É um acontecimento externo no palco das reencarnações e a morte dos componentes internos que estavam vivos para a ressurreição de nova personalidade. O que é que nós estamos aqui falando? É no palco da reencarnação, na experiência física, que nós vamos realizar o trabalho do domínio sobre as más inclinações.
o espírita é reconhecido por dominar as suas más tendências e realizar a transformação moral. Então, o domínio das más tendências, cujas más tendências simbolizam a carne que foi desenvolvida ao longo das reencarnações. Essa carne que se movia sobre a Terra está aí simbolizada no corpo físico, certo? A carne. Ela simboliza os nossos instintos desenvolvidos ao longo das reencarnações. Tudo isso, tudo que trazemos das nossas experiências anteriores, permanece vivo na terra dos corações, que é a terra primordial para a qual devemos atentar, porque da terra do coração partem todas as ideias e elaborações que nós vamos encontrar concretizadas na sociedade. Então, nós gostamos sempre de lembrar de Paulo, na sua Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, quando ele vai dizer: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de sorte que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Então, veja bem, Paulo vai dizer assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Se vê, a fé é como aquele movimento, amigos, natural, que nos faz buscar algo na vida. Quando nós estamos buscando alguma coisa na vida, nós estamos acionando a fé natural que nós trazemos no coração para concretizar o que buscamos. É a fé natural, a fé humana. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, no item 19, os Espíritos nos falando da fé humana e da fé divina. Deixa eu só me confirmar. Não é o capítulo 12, não. Acho que é o capítulo 19. Capítulo 19, item 12, ao contrário. Eu falei capítulo 12, item 19. É capítulo 19, item 12. Então vai dizer assim, é um espírito protetor. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Sentimento inato. Nós podemos dizer que essa fé inata é a força para progredir que nós acionamos de forma natural na vida. A busca pelo melhor. Então, nós empregamos a vontade, que é a fé, e a força para progredir. Então, o Espírito continua. Até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque eu tenho considerado apenas como chefe de uma religião. Esse texto aqui é muito interessante. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, misticamente falando,
Mas a fé, amigos, é a força natural para progredir que nós empregamos de forma inconsciente na existência para alcançar os objetivos. Vocês querem um exemplo? Quando nós estamos na via pública, o sinal fecha para os automóveis e abre para nós pedestres, nós não ficamos conferindo se os automóveis vão avançar. Nós atravessamos tranquilamente. É a confiança. Confiança natural. É fé. Perceberam? A fé é empregada de forma corriqueira no cotidiano. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, a fé, para nós, deixa de ter o cunho místico e passa a ser aquela equação expressa pela vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, eu preciso ter vontade de querer me transformar. Vontade de querer domar as inclinações más. Isso aqui é fé. No sentido científico, espírita. Porque, amigos, não é Jesus que vai nos salvar das dificuldades. Jesus é o amigo, o irmão que vai estender a mão pela misericórdia e nos mostrar o caminho, mas o caminho nós é que vamos fazer trilhando. Eu sou o caminho. Não é o Jesus místico que é o caminho para nós, é o eu sou individual de cada um que é o caminho, pelo que nós adotamos na experiência física, como filosofia de vida. Então, voltando para o Paulo, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então nós temos aí os mundos na imensidão, que foram criados pelos co-criadores como Jesus, que representa, os co-criadores como Jesus representam a palavra de Deus ativa, em ação, porque Deus não exerce ação direta na matéria, lembram-se? Questão 536b, Livro dos Espíritos. Deus não exerce ação direta na matéria. Quem atua são os filhos. Os co-criadores são os filhos por excelência, que captam o pensamento divino e criam os mundos. Certo? Então nós temos aí os mundos exteriores, mas nós estamos trabalhando aqui em Gênesis, em Apocalipse, com o mundo interior. O nosso mundo interior, a partir do momento em que o espírito se torna humano e que a razão se abre, o mundo interior vai ser elaborado com base numa palavra. O que eu quero dizer com isso? Que nós vamos elaborar o nosso mundo interior com base em alguma informação que nós recebemos de alguém. Uma ideologia que captamos de alguém. Uma ideologia que seguimos por nos sintonizarmos e afinizarmos com determinada personalidade. Aí nós vamos colocar em ação a fé natural, amigos, para concretizar no mundo aquelas ideias. Por isso que o nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações, porque as ideias humanísticas do bem comum de Jesus ainda não prevalecem nos corações. Nós somos religiosos
que proclamamos pelos lábios o Evangelho, mas não vivemos o Evangelho no mundo interior. A palavra de Deus, expressa por Jesus, ainda não elaborou um mundo interno compatível com o que Jesus exemplificou para nós, que é o modelo e guia. Estão percebendo? Por isso, tanta dificuldade, mesmo no movimento espírita. O personalismo ainda fala muito alto. A egolatria, o eu, ainda se sobrepõe sobre a doutrina espírita. O entendimento particular que cada um estabelece, dissociado do estudo aprofundado da codificação. Codificação, amigos, é o ponto a ser exaustivamente estudado para que nós não desvirtuemos a doutrina espírita, porque não existem médiuns infalíveis. Os médiuns vão deixar transparecer nas suas psicografias as suas ideias pessoais, de forma sutil, que vão se misturando ao conteúdo inatacável do Espiritismo. Isso significa a carne que se move sobre a terra. É o que nós gostamos, que ainda está plenamente sendo expresso no mundo. Perceberam? Que é carne? A carne é a substância formada. A carne pede alimento. A carne precisa de alimentação. Então, o que alimenta a carne é o desejo, a emoção, o sentimento, a vontade. Alimenta a carne. Os instintos. Nós sabemos que os instintos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, os instintos são embriões dos sentimentos. Os instintos que nós desenvolvemos na faixa animal, que são as ferramentas da evolução, que são as leis morais que nós ainda temos dificuldade em compreender, são embriões do sentimento. Por que eu digo que são leis morais? Porque Kardec entendia assim. Quando nós estudamos a lei de conservação, Kardec se refere a ela logo nas perguntas iniciais do capítulo sobre a lei de conservação como o instinto de conservação. O instinto de conservação, que é a lei de conservação, exacerbado, chama-se egoísmo. Quando eu quero tudo para mim. Egoísmo. Certo? E a lei de conservação, ou o instinto de conservação, trabalha em conjugação com o instinto de destruição. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: se eu alimento ideologia contrária ao Evangelho, por contrapartida, eu destruo o Evangelho na minha concepção de vida. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Quem foi que disse isso? Não se pode servir a dois senhores. Quem foi que disse isso? Jesus. Certo? Então, quando os Espíritos definem que a maior chaga da humanidade é o egoísmo, que precisamos destruir o egoísmo, como que eu destruo o egoísmo? O egoísmo não é destruído, amigos, por uma posição intelectual, filosófica, em que eu vou combater o egoísmo na minha concepção. Não. Eu destruo o egoísmo que vigora na minha personalidade, adotando o amor e a caridade na prática do mundo. Por isso que
Fora da caridade não há salvação. Então eu vou destruindo, não é? Questão 799. Qual a contribuição que o Espiritismo pode dar para a humanidade? 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Porque o materialismo é filho do egoísmo. Um é filho do egoísmo, o materialismo é filho do egoísmo e o materialismo retroalimenta o egoísmo pela busca exacerbada pelo ter. Aí a busca exacerbada pelo ter de bilhões de criaturas que não conseguem controlar o seu egoísmo promove a destruição ambiental no mundo, por exemplo. Porque é preciso buscar matéria-prima para produzir os bens que eu preciso ter. Então nós vamos exaurindo. Por isso que os espíritos dizem, com todas as letras, o egoísmo é a causa de todos os males da humanidade. E que Emmanuel, sabiamente, acrescenta assim, na carência da humildade, surgem na alma humana doentios enquistamentos do sentimento, quais sejam o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a cobiça, que se responsabilizam pela discórdia e delinquência em todas as direções. Enquistamento é carne, que precisa ser alimentada pelo desejo. Vocês perceberam, amigos? O sentimento alimentado torna-se simbolicamente a carne que vai pedir alimento. E eu quero lembrar aos amigos aquele ponto que já trouxemos aqui anteriormente, no livro Mecanismo da Mediunidade, que André Luiz diz para nós textualmente que sentimentos e emoções não são abstrações, são turbilhões de forças que nós movimentamos, que vão concretizar, amigos, de uma maneira. Então nós estamos trabalhando em Espiritismo. Vou contar uma novidade para vocês que ninguém nunca falou, tá? Pela primeira vez, em primeira mão. Nós estamos trabalhando em Espiritismo para destruir a carne do homem velho. Nunca ouviram falar isso, não? Da morte do homem velho? Notícia em primeira mão, tá? Todos já ouvimos isso, não já ouvimos? Porque o homem velho tem a carne, que é a emoção, que é o desejo, que grita a nossa intimidade, que tem os seus afins na sociedade, com os quais nós nos associamos, na pauta do interesse, da preferência, das ideologias. E por aí vai, amigo. Aí nós vamos alimentando no mundo as dificuldades. É assim que nascem as coisas. Então nós estamos trabalhando, estudando Espiritismo exaustivamente, para destruir em nós uma mentalidade complexa que trazemos dos milênios. Porque nós é que formamos a Babilônia, nós é que formamos Roma, nós é que desenvolvemos as cruzadas, a Inquisição, a escravização de outros seres humanos. Fomos nós que geramos esse mundo. Nós é que elaboramos os armamentos que precisam ser utilizados para manter a indústria girando. Nós é que desenvolvemos o dinheiro, que é neutro, que é uma bênção da civilização, mas transformamos esse dinheiro no novo Moloque, destruidor de vidas.
Nós, a nossa carne. Então, onde nós vamos distribuir a carne? Na reencarnação. Não é no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós só nos lembramos dos ensinamentos e descemos para cá a matéria para praticar. Então, eu preciso cortar na carne. Como é que eu corto na carne, amigos? Só existe uma maneira de cortar na carne, mudando hábitos. Não existe outra fórmula. Não adianta eu frequentar a casa espírita, participar das tarefas da casa espírita, orar, receber passe, ouvir palestras, se na minha sociedade, no dia a dia, eu não me transformo nem 1 milímetro perante as pessoas. Que é o laboratório, sociedade. Laboratório. É onde eu preciso praticar. No centro espírita é muito fácil. E mesmo sendo muito fácil no centro espírita, no centro espírita, de vez em quando, nós encontramos companheiros que causam complicações para outros companheiros, dentro da casa espírita. Ou seja, o elemento não consegue desvencilhar-se da bagagem do mundo e leva a bagagem do mundo para dentro da casa espírita. Quando nós temos que levar uma bagagem vazia para recolhermos na casa espírita. Não foi o que Jesus disse? Quando ele despachou os discípulos 2 a 2, o que foi que ele disse? Não leveis alforjes, amigos. Simbolizando que nós não vamos levar para a atividade espírita ou fora do centro espírita a bagagem antiga. Nós vamos na casa espírita simbolicamente com a mochila vazia para recolhermos e distribuirmos fora para as pessoas que não têm notícias do Evangelho. Ou se tem uma notícia equivocada no mundo. Porque nós vamos encontrar no mundo todo tipo de religioso. O religioso que faz apologia da violência, que está um pouco deslocado, ou o religioso que se omite na prática, se omite. Nós não podemos ser dos tais, porque nós temos um conhecimento extraordinário, precisa ser comunicado para o mundo. E como é que nós vamos comunicar para o mundo? É com o megafone na esquina? Não. É ao atravessar a rua, ao conversar com o porteiro, ao nos relacionarmos no trânsito com os outros motoristas, que é a grande dificuldade, irradiando novas coisas. Então, inspirou toda a carne que se movia sobre a terra. Certo? Nós estamos aqui trabalhando naquela sequência ideal em que a informação foi adotada na mente pela razão e ela desceu para o coração para a formação e nós, então, realizamos o trabalho de transformação. Então, amigos, na experiência física que a carne que se move vai manifestar para identificação. Para identificação. Porque se não manifestar, eu não vou identificar. Eu vou trazer aqui um pensamento de Emmanuel, deixa eu achar aqui um pensamento de Emmanuel, que serve aqui para nós nesse momento. Que
eu recebi hoje aqui no Facebook, no Instagram. Eu quero ver se eu acho aqui novamente, para trazer aqui para os irmãos aqui. Se eu não conseguir, eu vou ficar devendo. Ó, Emmanuel vai dizer assim, ó, não devemos temer nossos erros. Eles são janelas a nos indicarem o caminho a seguir. Seria impossível vencê-los se não os identificássemos tais quais são, nem maiores, nem menores. Amigos, quem acha que não vai errar já está errando. Quem acha que não vai errar não está identificando os seus próprios erros, está na ilusão. E pensa que é grande coisa, quando não é. O erro é a janela que se abre para identificarmos o que precisa ser mudado. Errar é natural, errar é humano. Então, como é que eu vou saber que eu tenho uma carne complexa? Só quando ela se manifestar. Só quando ela se manifestar, não. Quando eu, no nosso caso específico, estudarmos a doutrina espírita, que vai indicar, amigos, o que está equivocado. Como que a doutrina espírita nos ajuda nesse ponto? Nós vamos, por exemplo, encontrar os parâmetros que definem os bons e os maus espíritos na escala espírita do Livro dos Espíritos. Estudando a escala espírita, nós vamos saber em que patamar nós estamos e o que precisamos fazer. Ok? Então a carne precisa manifestar, não é? Inspirou toda a carne que se movia sobre a terra. Tanto de ave, a ave simboliza os pensamentos, certo? Porque a ave voa, vai às alturas, então o símbolo do pensamento. Então, toda renovação interior começa pela ideia. Informação, formação, transformação. Aquela trilogia que nós aprendemos com o nosso amigo Honório Abreu e aqui repetimos sempre. Começa pela renovação mental. Então, por isso que a doutrina espírita ela causa desconforto. Se ela não estiver causando desconforto, amigos, tem alguma coisa errada conosco. Ou nós somos espíritos superiores, evoluídos, estamos aqui cumprindo uma missão, ou nós não estamos eficientes no processo. Certo? O que vai proporcionar o autoconhecimento é o conhecimento espírita. Então, por exemplo, observando Jesus, que é o modelo e guia, a linha de corte, eu vou saber se eu estou compatível ou não com Jesus, se eu estou buscando praticar o que ele praticou, se eu estou me renovando, se eu estou, perceberam? Se eu tenho virtudes ou não tenho. Porque Jesus, quando a mulher quando a mulher tocou em Jesus por trás, saiu dele uma virtude. Você lembra dessa passagem? Estava caminhando, aí alguém lhe tocou, ele perguntou: quem foi que me tocou? Aí os apóstolos ficaram nervosos, irritados, porque um disse assim: Senhor, nós estamos aqui envolvidos pela multidão e o senhor pergunta quem foi que te tocou? Quer dizer, ficou nervoso. Aí Jesus, com suavidade, diz assim: porque eu senti que de mim saiu uma virtude. Vamos fazer aqui um exercício. Quando nós entramos no ônibus e alguém pisa no pé, o que é que sai de nós?
Ou quando eu acabei de lavar meu carro, parei meu carro assim na rua, ou o carro está novinho, alguém encosta no meu carro, qual que é a reação quando nós vemos? Sai virtude? Amigos, sinto muito, mas é nesse plano que nós temos que identificar o que sai de nós. Estamos ali deitados vendo televisão, o interfone toca. O que é que sai da nossa intimidade? Certo? Aí que a carne se manifesta, amigos. Aquela é a primeira reação, o primeiro reflexo automático é a carne, que está ainda viva na intimidade e que clama para ser transformada. Então, primeiro movimento, renovação mental. Estudo. Estudo. Mas nós espíritas somos chamados ao seguinte movimento. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Por que que os espíritas enfatizam que primeiro devemos nos amar? Porque nós ainda somos cheios de ódio, meus amigos. Entrem nas redes sociais aí dos espíritas, nessa época de campanha política, e observem o que está manifestado na rede social. Nós vamos ficar surpresos com ódio às observações menos felizes de uns para com os outros. Lamentavelmente. Mas nós precisamos saber disso para identificar. E, pelo menos da nossa parte, mudarmos. Não sermos, não sermos multiplicadores. Quem quiser entrar nessa arena do ódio político, que entre. E que Jesus tenha piedade. Mas nosso trabalho é na seara do bem, do amor ao próximo, do Evangelho, da doutrina espírita, que nos aponta o caminho da virtude, do bem, do amor, da compaixão, da piedade, da misericórdia, da empatia. Todas as virtudes que dignificam a natureza humana, que foram muito bem expressas por Jesus entre nós em todos os momentos da sua caminhada. Todos os momentos. Até em meio à multidão, quando ele é tocado por alguém. Imaginemos a cena. A multidão em desespero, querendo a cura para uma doença. Um pedaço de pão porque tem fome. Ali, no sol da Judéia, caminho empoeirado, envolvendo Jesus, com solicitações verbais, físicas e mentais. E quando alguém toca Jesus, dele sai uma virtude. É para nós pensarmos. O que é que tem saído do nosso coração, aí na sociedade, na rede social, na casa espírita? Apologia do que estamos fazendo. Não é? O nosso território é o território neutro do Evangelho, que não é alienante, é prática, vivência. Ou vocês acham que Jesus veio à Terra convidar alguém para a alienação? Jesus não ficou no alto do monte, ele desceu, convivia com a humanidade, com a escória da humanidade. Ele convivia com a escória da humanidade. Os romanos passavam a espada na escória da humanidade. Os fariseus não queriam conviver com a escória da humanidade. Os fariseus a exploravam.
a explorava. Jesus mesmo que vai dizer isso. Mas Jesus convivia com a escória da humanidade. Hoje nós temos uma escória na humanidade. Irmãos aí, não é? Jesus, quando olhava para a multidão, está lá no Evangelho, ele se compadecia, porque ele dizia que a multidão era como um rebanho sem pastor. Ele era tomado pela compaixão. Será que os nossos políticos aí, de um modo geral, no mundo, quando olham para a multidão, eles são tomados pela compaixão, pela misericórdia? Estão buscando o bem comum? Análise que devemos fazer, amigos, porque é o nosso mundo. Nós vamos transformar o mundo como? É preciso identificar. E o efeito colateral de identificarmos em nós uma carne complexa é que nós vamos identificar no próximo também. Aí é aquele tema recorrente que de vez em quando para o qual eu chamo a atenção dos amigos aqui. É o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 20 e 21. Kardec perguntou assim, ó, a partir do item 19. Capítulo 20, os que são misericordiosos. Olha o título, os que são misericordiosos. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ninguém sendo perfeito, vamos trabalhar um pouco o assunto aqui, que ele é relevante. Está aqui dentro desse requisito aqui, ó. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Identificar e depois trabalhar para mudar. Certamente que não é essa a conclusão. Seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como a mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade, quando é para denegrir. Geralmente somos dominados pelo ódio, quando nós nos entregamos a esse movimento. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Então, nós devemos repreender? Sim. Mas a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Pergunta número 20. Será repreensível? Ao demais, eu continuando aqui, ó. A censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então, amigos, nós podemos, sim, repreender o próximo quando ele está em equívoco, censurar o próximo quando ele está em equívoco. E é por isso que temos leis na sociedade, para conter os abusos, para proteger o fraco do forte. E, aliás, é um outro item aqui importante. Por que temos leis? Por causa disso aqui, ó. Proteger o fraco contra o forte. Kardec vai falar sobre isso. Apertem o cinto aí, tá? Apertem o cinto. Capítulo 9, item 5, Evangelho segundo o Espiritismo. Fazendo aqui uma conexão importante. Mas o que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem
aos bens deste mundo e havendo os prometidos do céu, aí Kardec, isso é Kardec falando, não é espírito não, tá, amigos? Capítulo 9, item 5. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Certo? Então nós precisamos aqui na terra diminuir a desigualdade social. Vocês vão ver por quê. Kardec continua. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Então, as leis terrenas são para proteger, amigos, os brandos e pacíficos dos violentos. Que a estes últimos, aos brandos e pacíficos, falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Olha Kardec falando aí, amigos, da necessidade da igualdade social, combatemos a desigualdade social, que é o que fazemos na Casa Espírita, quando distribuímos cesta básica, roupas. Não é isso? Promete que a justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade, vejam bem, isso aqui é importante, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. Quando vai deixar de haver egoísmo? Quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Então é preciso identificar quem é o forte, quem é o violento, para protegê-lo, o pacífico e o brando. Temos leis a serem obedecidas na terra. As leis é sinal de avanço da sociedade. Porque se não houvessem leis, amigo, voltariam para o tempo da supremacia do forte. E com muita dificuldade estão deixando para trás. Mas nem tanto como nós estamos vendo. Basta olhar lá para a Europa, para a região do conflito. O que está acontecendo lá? Prepotência. O forte esmagando o fraco. Em escala global. Aquilo lá, amigos, é o somatório das individualidades que se manifestam em algum lugar. Nós vamos alimentando ideias, propósitos que formam nuvens de vibrações que contaminam e desagam em algum lugar. Por isso que o André Luiz vai dizer que as forças espirituais não são abstrações, elas são concretudes. Livro Mecanismo da Mediunidade. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento da expulsão dos maus, tá? E, amigos, quando Kardec fala aqui mundo ditoso, não é um mundo que os espíritas acham que é um mundo superior, não. Sabe o que é mundo ditoso para Santo Agostinho? Capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe o que é mundo ditoso para Santo Agostinho? Aperta o cinto aí. Ele há chegado, falando da Terra, tá? Do mundo. Progressão dos mundos, item 19. É o último item do capítulo 3. É a conclusão. Santo Agostinho vai dizer assim: ele há chegado, o mundo, o nosso mundo,
a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, amigos, o mundo de regeneração não é o mundo atual, como muitos espíritos gostariam que fosse. Como mundo de regeneração é mundo ditoso, onde os homens serão felizes. Conclusão de Santo Agostinho, capítulo 3, há muitas moradas, progressão dos mundos, item 19, conclusão. Então, tudo isso que estamos falando aqui, nós estamos abordando o tema carne, que se manifesta ainda no mundo, que precisa ser destruída, amigos. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo a ninguém é proibido ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Amigos, fingir que não tem mal no mundo e ver só o bem é inconveniente. É uma ilusão que prejudica o progresso. Está aqui São Luís dizendo para nós. O mal precisa ser visto, precisa ser identificado. Para quê? Para que seja extirpado. Como é que os espíritos vão expulsar da terra os violentos? Identificando quem são os violentos. Os violentos gritam no mundo, se manifestam. Então os espíritos sabem quem são. Quando eles desencarnarem, serão expulsos. Eles se revelam pelos atos, não tanto pelas palavras. Não tanto pelas palavras. Pelos atos concretos. O ato é a linha de corte. Porque o ato que nós praticamos, ele decorre de um hábito, de um desejo, e é a carne que nós alimentamos. Então, os violentos, que assambarcam os bens deste mundo, expressam a opressão do fraco, serão expulsos, amigos, quando desencarnarem. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando, né, sem necessidade na opinião geral. Igualmente, repreensível seria fazê-lo apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Aí vem a pergunta capital, que é a mais importante aqui. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outra? É muito delicada esta questão e para resolvê-la necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas.
Certo, amigos? Espiritismo, amigos, nos tira do misticismo inoperante. Nós somos os artífices, aqueles que vão operar no mundo o bem. Então é preciso haver identificação do mal para a sua erradicação, para ajudarmos. Protegemos os fracos contra os fortes. E vai por aí. Nós estamos trabalhando aqui carne, tanto de ave, que é a ideia, a filosofia, que nós vamos trabalhar mais à frente, em outro momento, uma série de questões do Livro dos Espíritos que nos instruem a identificar as ideologias que são perniciosas e as que são benéficas. Temos as diretrizes no Livro dos Espíritos. Para quem quiser antecipar, pode ir estudando o assunto, desde já que nós vamos estudar nas próximas reuniões nossas aqui, questões 825 e 836 a 842 do Livro dos Espíritos. Tanto de ave, já falamos muito da ave, que é a ideia, pensamento, como de gado. O gado, o que é o gado? O gado, olha amigos, simbologia importante para nós. O gado é aquele que fornece carne para alimentação. O gado é aquele que fornece carne para alimentação. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz, num determinado capítulo, que nós estamos acostumados a consumir pensamentos uns dos outros sem discernimento. Estamos alimentando de pensamentos uns dos outros sem discernimento. Então, precisa haver o discernimento, se a ideia é boa, útil e verdadeira, que é o crivo de Sócrates, se é bom, se é útil, se é verdadeiro. Crivo de Sócrates. Boa para o meu próprio consumo. Essa ideia é boa para o meu próprio consumo? E é boa para o consumo de terceiro? Porque, amigos, o problema não é o que entra, é o que sai. O que entra não contamina o homem, é o que sai. Eu preciso identificar o que entra para que, fazendo aquela análise da identificação entre o bem e o mal, questão 631 do Livro dos Espíritos e seguintes, para que saia de mim coisa mais qualificada. Em termos de pensamento, palavra, atitude e ação. Nós temos 4 formas de exteriorizarmos a nossa intimidade no mundo: pensamento, palavra, sentimento e ação. Tem 4 fontes, válvulas de expressão, pelas quais nós expressamos a nossa realidade do mundo. E, expressando a nossa realidade do mundo pelos exemplos, pelas palavras, nós estamos oferecendo um alimento para aquele que nos observa, que vai sentir simpatia por nós, pelas nossas ideias, e vai multiplicar no mundo. Então, o gado fornece a carne para a alimentação, e o gado é aquele animal que se alimenta da erva verde com a cabeça voltada para baixo, simbolizando aqueles de nós que estamos buscando o interesse rasteiro no mundo. Cabeça voltada para baixo é a mentalidade focada no materialismo, no interesse pessoal, no egoísmo. É o símbolo. Tá? Lances rasteiros. Isso é importante.
A erva verde. A erva verde nós estudamos lá no início, vocês se recordam? Erva verde. A erva verde simboliza pensamentos. Ela simboliza aquela erva rasteirinha, em crescimento. O verde nos fala da. Lembra que estudamos nos primeiros capítulos a clorofila? O verde é resultado da clorofila. Lembra-se das aulas de biologia? Clorofila que é formada com a sintetização da luz solar. Em termos de espírito imortal, em termos de mentalidade humana, a luz é o pensamento. Então, quando Jesus expressa o seu pensamento entre nós, ele está expressando a sua luz. E não é à toa, não é sem motivo que Emmanuel define que Jesus é o divino sol das almas. Porque ele é um sol espiritual. Nós temos um sol físico, que acalenta a vida biológica, e o sol espiritual, que é Jesus, que acalenta a vida virtuosa do espírito. Mas nós temos os luminares menores, lembra? Estudamos os luminares menores, que são os pensadores, os filósofos, que projetam a sua luz através das suas ideias, com as quais nós nos afinizamos. Então, nós assimilamos, sintetizamos e nos transformamos em multiplicadores. Então, é preciso identificar as ideologias, identificar se elas são perniciosas ou não. E aqui eu estou citando um trecho do. Falando de ideologia perniciosa, estou citando um trecho do capítulo que trata do sonho e dos sonhos. Os amigos me perdoem as citações. Eu sei que isso exige dos amigos um esforço para acompanhar, mas nós estamos estudando aqui doutrina espírita em profundidade. Nós aqui não estamos brincando de espiritismo, não. O nosso projeto aqui não é o projeto da vaidade pessoal. É o projeto de estudarmos a fundo doutrina espírita. Porque o tema aqui do estudo de Gênesis, o assunto, esse material é do Honório Onofre do Abreu, que estudava espiritismo com seriedade e profundidade. Então, quando nós falando aqui, por exemplo, questão 402, o sono e os sonhos, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sonho? Tem uma frase aqui, os espíritos vão dizer assim, contudo, para a massa dos homens que com a morte devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à Terra, onde os chamam velhas ambições, velhas afeições, ou em busca de prazeres talvez ainda mais baixos do que os que tem aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. Então nós precisamos identificar entre as filosofias humanas as mais nocivas, as mais ignóbeis, que mantêm o mundo no atraso intelecto-moral. Então é todo esse movimento que perpassa pelo livro dos Espíritos, identificação entre o bem e o mal, questão 630, 631 e seguintes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 19 a 21. Associado a esse tema importante de Kardec, no item 5,
do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o nosso papel, estudando o que estamos estudando, é sairmos da nossa escravização sistemática a mentalidades humanas, adotando o padrão moral de excelência que é Jesus. O padrão moral muito bem estabelecido pela doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, e o cristianismo redivivo. Então, se nós insistimos aqui num estudo aprofundado de espiritismo, fazendo citações, aí podem até me chamar de ortodoxo, não tem problema, para mim é um elogio, é porque nós precisamos alterar uma mentalidade que nós trazemos dos milênios, que está enraizada no coração, se manifesta pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo ódio, pelas ideias preconcebidas, pelos preconceitos, por fazermos acepção de pessoas, julgamentos rasos de personalidades. Nós temos que observar as obras, amigos. A árvore boa não produz bons frutos. A árvore má, a árvore boa não produz maus frutos. A árvore má não produz bons frutos. As ideias e as palavras das pessoas são as folhagens das árvores, que muitas vezes vão iludir e enganar os incautos. O que temos que observar são os frutos, as obras. Jesus é muito claro. Nós temos que observar as obras, e não as folhas. Isso é importante. Por isso que nós vamos encontrar as dicotomias no mundo. Os religiosos, que são verdadeiros enigmas e paradoxos, e os materialistas, que são mais religiosos do que os religiosos. Fazem o bem com naturalidade. Então, o nosso ponto é: qual é a carne que temos expressado no mundo? Qual é a carne que temos oferecido? Aqui, amigos, eu não estou chamando as pessoas de gado, não. Qual é a carne que temos oferecido para a alimentação da humanidade? Porque a humanidade tem fome e sede, não tem? Nós é que fornecemos o alimento em termos de pensamentos, palavras, atitudes e ações. Então, desculpem aí a profundidade do assunto, a insistência, porque nós precisamos fazer que essa carne complexa expire. Porque, amigos, se nossa carne complexa não expirar, nós vamos ser transmigrados. Nós vamos ser expulsos da Terra. De acordo? Então, na semana que vem, continuamos. Desculpe eu ter demorado um pouco. Semana que vem, nós vamos partir aqui do gado, trabalhar o réptil e o homem. E tudo que tinha fôlego de espírito, de vida em seus narizes. Tudo que havia no seco morreu. Que Jesus nos abençoe.